A gente vai ver agora um outro método para fazer a interpolação, que é o método de Newton. Nossos grandes amigos desse curso, Newton e Gauss, eles acabam aparecendo sempre ou um ou outro, muitas vezes os dois. Na interpolação a gente viu o método de Lagrange, a gente vai ver agora o método de Newton. O Newton estava trabalhando nisso para abordar um problema parecido com o que a gente viu anteriormente na aula de mínimos quadrados, que era descobrir o ponto futuro da órbita de um cometa. O Newton estava usando interpolação para isso. Vale lembrar que o Newton é uns 150 anos anterior ao Gauss. Ele estava usando um método que é pior para esse tipo de problema. A solução do Gauss, que usa mínimos quadrados, então balanceia os erros para um lado e para outro, é melhor quando a gente tem uma sequência de observações que todas elas contêm algum tipo de erro. Mas o método do Newton está correto do ponto de vista matemático. É uma forma de conseguir interpolar. E aqui a gente não tem muita dúvida que foi o Newton que inventou. Essa aqui é uma página do Principia, do livro mais importante do Newton. E tem a gente vai construir uma tabelinha que é mais ou menos com essa cara. Dá pra gente ver que realmente foi o Newton. A abordagem dele era bastante geométrica para deduzir isso. A gente vai fazer uma abordagem um pouco mais analítica, um pouco anacrônica, usando algumas coisas de geometria analítica, mas mais fácil de compreender. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos continuar pensando como ponto de partida para as nossas observações. A gente vai continuar pensando que a gente tem uma tabelinha de valores de x e y, que a gente pode pensar como se fosse aqueles valores da densidade da solução de nitrato de ferro, que eram alguma coisa. Aqui eu estou só inventando valores, depois a gente vai fazer a conta com os números precisos. A gente vai, concretamente, a gente vai ter algum caso desse, mas se a gente fosse pensar isso aqui de forma abstrata, a gente teria uma tabela de valores de x0, y0, x1, y1, x2, y2. O ponto de partida é o mesmo das explicações anteriores. A diferença principal do método de Newton é que ele é um método recursivo. Ele é um método em que você calcula uma etapa em função da etapa anterior. E sempre que a gente trabalha com métodos recursivos, a parte mais difícil é como é que a gente começa essa recursão, como é que é o primeiro ponto de todos. Então a gente vai pensar na situação em que a gente só tem um único ponto. A gente sabe que por 2 pontos passa uma reta. Mas se a gente só tem um ponto, a rigor passam infinitas. Então a gente vai começar simplesmente de uma observação x0, y0, e qual é o polinômio interpolador que passa por aqui? Poderia ser qualquer coisa. A gente vai escolher o polinômio mais simples que poderia ser, que é o polinômio que para qualquer valor de x vale y0. Simplesmente fazer uma constante. Já que a gente pode escolher qualquer reta que vai passar por esse ponto, a gente vai escolher a constante. Ok, esse é o primeiro passo, mas até aqui a gente não avançou muito, não tem muita interpolação acontecendo. Vamos considerar agora a situação com 2 pontos. Então a gente vai ter um primeiro ponto x0, y0 e um segundo ponto x1, y1. Dá para perceber que é uma coisa recursiva porque não interessa quanto que é o n, quanto que é o total de pontos que a gente vai ter. A gente vai fazendo passo a passo e introduzindo mais um ponto de cada vez. Isso quer dizer que, além do meu ponto x0, y0, que já estava definido anteriormente, eu vou considerar mais um outro ponto, dado pelo x1, x0, y0, y1. E agora, a situação é um pouco mais bem definida. Por 2 pontos, a gente consegue passar uma reta e a gente consegue. Deixa eu fazer a reta continuando, né, porque ela não para ali, ela vale para qualquer x. E a gente vai escrever esse polinômio como polinômio 1 de x. Esse número que está aqui embaixo tem a ver com o grau do polinômio. Esse é um polinômio de grau 0, porque ele não depende de x. Esse aqui vai ser um polinômio de grau 1, porque é uma reta. E a gente poderia escrever como sendo y0 mais m
x menos x0. É o tipo de fórmula que a gente já conhece há bastante tempo. Quanto é que vale esse m? É o coeficiente angular, delta y sobre delta x, ou seja, a gente pode reescrever isso aqui como sendo y0 mais... Eu vou trocar a ordem eu vou primeiro escrever o x menos x0 e depois o m, porque vai facilitar o padrão que a gente vai escrever das outras vezes. X menos x0 multiplicado agora sim pelo nosso m, por y1 menos y0, e tudo isso aqui dividido por ΔX, x1 menos x0. Ok, até aqui, trivialidades, é a equação dessa reta, mas como é que eu faço alguma coisa recursiva? Como é que eu transporto esse valor que estava aqui, eu posso transportar ele de alguma forma para cá, para escrever o polinômio P1 em função do polinômio P2. A expressão que a gente vai terminar com do nosso polinômio P1 vai ser, no lugar desse y0, eu vou escrever o polinômio zero, calculado em x, pode ser o mesmo x, já que sempre vale y0, e aí eu mantenho x menos x0, e aqui tem um truque que a gente vai construir desse jeito. Se a gente fosse olhar o trabalho do Newton, ele ia ter uma motivação um pouco mais geométrica para isso, mas a gente vai escrever dessa forma e ver que essa forma funciona, ao invés de deduzir ela diretamente, é meio confirmar o que está escrito. y1 menos y0. No lugar do y0 eu estou escrevendo o polinômio zero calculado em x1. Poderia ser calculado em qualquer x, estamos de acordo que, como eu fiz aqui dessa primeira passagem, um dos y0 eu escrevi como p0 de x e o outro eu escrevi como p0 de x1. Por enquanto fica meio obscuro. Mas vai ficar um pouco mais claro agora que a gente for continuar, e continuar é acrescentar mais um ponto nessa situação. Agora a gente vai ter 3 pontos, a gente vai ter x0, y0, a gente vai ter x1, y1 e x2, y2. A gente vai passar uma parábola por esses 3 pontos. A fórmula, de novo a gente vai olhar para a fórmula e ver que ela faz sentido. O polinômio de grau 2 de x, mantendo aqui em mente como é que era o nosso anterior. Era p0 de x, então quando eu escrevi o p1 era o p0. No p2 vai ser o p1 de x. A gente tem uma parte que é semelhante à interpolação com o método de Lagrange, que é observar que toda essa fração aqui é o m, isso aqui é simplesmente um número. A parte que é um polinômio mesmo, que depende de x, está aqui dentro, está nesse x menos x0. E agora vai ser um pouquinho diferente, porque o P1 também vai ser um polinômio, mas o que eu quero dizer é que surge uma expressão bastante similar ao que a gente tem no método de Lagrange, que é um produto x menos x0, x menos x1, e aí multiplicado por uma espécie de um m, uma espécie de um coeficiente. Note que esse termo aqui, se a gente fizesse a distributiva, ia dar um x ao quadrado, então a constante que eu vou escrever aqui é o a do ax quadrado mais bx mais c, é a constante que multiplica a potência de maior grau, e ela é dada pela seguinte expressão, y2 menos p1 de x2 dividido por, e aí de novo uma coisa semelhante à interpolação pelo método de Lagrange, x2 menos x0, x2 menos x1. Por enquanto isso aqui caiu do céu. A gente observa que o que era y1 aumentou para y2, a gente incluiu uma potência a mais aqui embaixo, o P0 de x1 virou P1 de x2, então a gente incrementa 1 nos dois contadores. Como é que a gente mostra que isso funciona? Isso aqui é o polinômio interpolador,
Porque ser o polinômio interpolador quer dizer que 3 condições são respeitadas. A gente vai ter o primeiro valor, o segundo valor e o terceiro valor, e o nosso polinômio interpolador é a curva que passa, digamos que passa, exatamente em cima dos 3. Essa curva é única, como a gente já falou anteriormente, só existe uma parábola que vai passar por 3 pontos. Então basta a gente conferir que esse P2 de x que eu escrevi aqui, esse P2 de x, se quando eu substituir o valor x0 eu encontrar y0, quando eu substituir x1 eu encontrar y1, e quando eu substituir x2 eu encontrar y2, verificando essas 3 condições, quer dizer que a minha forma geral está valendo. E é mais fácil verificar isso do que parece, porque na hora que a gente for calcular quanto é que vale o P2 de x0, a gente está substituindo x0 no lugar de x, então isso vai dar P1 calculado em x0, e aí eu não vou nem escrever, porque na hora que eu colocar x0 aqui, todo esse termo vai desaparecer, então eu não preciso nem me preocupar com mais nada. O P2 de x0 é igual ao P1 de x0. E o P1 de x0 é o polinômio que a gente tinha deduzido anteriormente. Quanto é que vale P1 de x0? É substituir x0 nessa expressão toda. E aí o que vai acontecer? De novo eu vou ter um termo x0 menos x0, que vai se anular e vai desaparecer todo esse carinha daqui, e vai sobrar só o P0 de x0. Então esse aqui é o P0 de x0, e o P0 era aquele polinômio que era constante a vida inteira, sempre valendo y0. E isso aqui, então, está mostrando que tudo faz sentido. O polinômio P0, quando eu substituo x0, me dá y0. No polinômio de ordem 1, quando eu substituo x0, vai dar o y0. E, finalmente, nesse que a gente está olhando agora, quando eu substituo x0, vai, de fato, me dar y0. Os outros são um pouquinho mais... aparecem alguns termos a mais, mas eles também são simples. Na hora que eu for calcular o polinômio 2 calculado em x1, isso vai ser, de novo, o polinômio 1 calculado em x1, e esse termo todo que está aqui, vai aparecer agora um x1 menos x1, então tudo isso aqui vai zerar de novo, por uma razão diferente, mas continua valendo isso. E faz todo sentido do mundo que o polinômio 2 calculado em x1 seja igual ao polinômio 1 calculado em x1, porque a gente vai querer que esses dois resultados têm que dar a mesma coisa, que é o y1. Olhando para esse aqui, então, o polinômio 1 calculado em x1 seria P0 calculado em x1, P0 calculado em x1, e agora a gente não vai cancelar tão bonitinho, a gente vai sobrar x1 menos x0 aqui, só que esse x1 menos x0 é o mesmo que o denominador que está aqui embaixo. Então não é que vai cancelar tudo como sendo igual a zero, como foi no caso do x0, mas sim que vai se cancelar esse x1 menos x0 com esse x1 menos x0, e quem vai sobrar é o carinha de cima, y1 menos p0 de x1. É o sinal de mais, isso. Mais y1, mais y1, menos p0 de x1. E aí a mágica acontece, porque eu não preciso nem olhar para o valor do p0 de x1. É óbvio que ele seria y0 menos y0, mas esse tipo de cancelamento vai acontecer quando a gente tiver ordens maiores, tem a ver com essa recursividade, tem a ver com o fato de que as coisas vão se cancelar para que funcionem os pontos anteriores. Então P2 de o polinômio 2 calculado em x1 vai dar o y1 como a gente gostaria. O último é o que dá um pouquinho mais de trabalho, que é o polinômio 2 calculado em x2. E a gente então vai ter que olhar para o polinômio 1 calculado em x2, mais eu estou substituindo x2 no lugar de x. Então eu teria x2 menos x0, x2 menos x1, que, não por coincidência, é exatamente o mesmo denominador que eu tenho aqui. Perceba novamente a semelhança com os métodos de Lagrange, com o método de Lagrange. Naqueles polinômios interpoladores a gente também tinha uns cancelamentos muito parecidos com esses que a gente está fazendo agora.
E o que sobrou? Mais y2 menos P1 de x2. De novo, eu não preciso calcular quanto é que vale o P1 de x2. Agora ele nem vai ser constante, ele seria a continuação dessa reta aqui, calculada em x2, mas como ele aparece com sinal de mais e sinal de menos, essas duas coisas se cancelam, e o que sobra é exatamente o que precisava. Sobra que quando eu aplico o x2 no polinômio, o que ele vai me retornar é o ponto y2 original. Então é por isso que a gente fez essa construção meio esquisita, que esse P1 de x é uma variável, e aqui a gente acaba escrevendo P1 de x2, ou P0 de x1 e assim por diante, é para poder ter esses cancelamentos agradáveis e garantir que o polinômio vai passar onde precisa. A forma geral do polinômio, do método de Newton para interpolação, em geral, como é que a gente extrapolaria isso, esse P2 que eu escrevi aqui, como é que seria o caso geral? O P2 de x é igual a P1 de x. Então, se eu fosse escrever isso, ele seria PJ de x, o polinômio de grau j, é o polinômio de grau j menos 1 de x. Então, o P2 é igual ao P1. Aí eu tenho um produtório aqui, x menos x0, x menos x1. Esse produtório tem dois termos, porque é o P2. Esse produtório tinha um termo só, no caso do P1. Então, o número de termos é exatamente igual ao meu j. Isso quer dizer que se eu começo com x menos x0, eu tenho um termo já, agora eu tenho dois termos, eu tenho três termos, eu estou sempre, o número de termos é um número a mais do que o que eu escrevi. Então eu vou multiplicar isso aqui, reticências, até x menos xj menos 1. Tem que ser menos 1, porque agora sim eu vou ter j termos, e eu vou ter x elevado a j. Se a gente considerar só as variáveis aqui, esquecendo das constantes, fazendo várias distributivas, isso me daria x elevado a j, que é, em outras palavras, a gente tem a parábola no caso 2, a gente tem a reta no caso 1, a gente tem o polinômio de grau j no caso j. E aí eu preciso multiplicar isso aqui por uma constante, que eu vou escrever aqui na linha de baixo, porque não está cabendo, mas é a constante que está multiplicando aqui, e essa constante vai seguir esse padrão. No caso do P2 era o y2, então isso aqui, no caso do PJ, vai ser o YJ. No caso do P2, era o P1, era o anterior, calculado no novo ponto. Então, o polinômio anterior, J menos 1, calculado no novo ponto, no ponto que foi introduzido na jésima expressão. Então, YJ menos PJ menos 1 de XJ, dividido por uma série de constantes, que são as constantes para cancelar esse numerador quando for necessário. Elas sempre são da forma, no P2 elas eram da forma x2 menos x0, x2 menos x1, no P1 era x1 menos x0, então no caso J vai ser xj menos x0, multiplicado por xj menos x1, e assim por diante. Quantos deles? O último deles tem que ser xj menos xj menos 1, que é para cancelar esse último termo daqui. A gente, por enquanto, acha isso bastante complicado, e é um monte de constante, é um monte de j, e esse não é o jeito mais claro de escrever. Essa é a expressão final, mas para a gente sentir mesmo a vantagem do método de Newton, a gente vai fazer de uma outra forma, organizando numa tabelinha, e as coisas vão fluir um pouco mais naturalmente. Essa é a visão geral, mas no próximo vídeo, com um exemplo, vai ficar um pouco mais claro.